Sempre em jogo. Sempre em jogo. 90 minutos de rádio, onde o desporto açoriano está sempre em jogo. Sempre em jogo. 90 minutos de rádio, onde o desporto açoriano está sempre em jogo. Resultados, entrevistas, debates. Todas as segundas-feiras, entre as 22 e as 23h30, aqui na sua rádio. Atlântida, a rádio dos grandes acontecimentos. Muito boa noite, sejam bem-vindos para mais uma edição do Sempre em Jogo, em semana de SATA Rally Açores, semana de decisões na Série Açores, a despedida também do Operário em São Miguel, uma vez que termina o campeonato fora de casa. Tudo isso será tema de conversa ao longo da próxima hora e meia. Ora, comigo Luís Cunha, também Júlio Amâncio, os restantes membros deste programa hoje meteram um dia de férias, também têm direito para descansar um pouco. Ora, quem cá está connosco é o Miguel Jorge Barbosa e também o Luís Ramalho, eles que vão estar à partida do SATA. O Miguel que lá levou o seu Mitsubishi e muito bem, sendo o melhor português no Rally de Portugal. Miguel, boa noite, obrigado por esta visita de regresso aos Açores, segundo ano. Antes de mais, parabéns pelo Rally de Portugal, é sempre uma prova difícil, complicada, deu a ver, pelo menos pela televisão, pisos muito duros, muito técnicos, onde a paciência parece-me que foi a grande virtude. Sim, é uma verdade. Os pisos estavam bastante degradados, os troços iam-se degradando de dia para dia. Nós fizemos uma boa escolha, imprimimos um bom ritmo e isso notou-se no final do rally. Ganhar era um sonho, pelo aquilo que eu vi, não era? Sim, é um sonho. É o 14º rally que fiz. E foi fantástico. Não estávamos minimamente à espera do resultado. Nos últimos dias fomos-nos apercebendo de que éramos capazes de chegar ao fim. E pronto, foi fantástico chegar ao fim do Rally de Portugal como o melhor português. Isto pode-se dizer, 14 rallies, segundo lugar no Campeonato Nacional, vitória no Rally de Portugal. Enfim, isto melhor é impossível. Só mesmo o campeão agora, não é? Sim, isso futuramente pensamos que seja possível. Foi muito bom, foi um fim de semana em grande. Ficámos em primeiro no CPR, também trouxemos o primeiro Taça de Ouro e o melhor português para fechar. Não se podia trazer mais nada, foi fantástico. É claro que no meio destas coisas, e assim em outros desportos, quando se anda sozinho é bom, nestas coisas dos automóveis e nomeadamente dos rallies é fundamental o navegador. E ter um navegador com a experiência do Luís, ele não esteve lá, mas vai estar aqui no SATA e olhando agora para o SATA, para uma prova que também vai ser difícil. Já falámos aqui um bocadinho sobre os pisos, eu tenho uma ideia muito particular. Acho que com a chuva que caiu ao longo dos últimos tempos, parece-me que vocês, pilotos, vão sofrer um bocadinho. É a minha opinião, não sei. Mas amanhã já vão poder constatar isso, não é? Vão começar com os reconhecimentos. Não sei se será essa a verdade ou se não, mas penso que vamos ter troços um bocadinho duros. Sim, esperamos que as chuvas vão amaciar um bocadinho os troços. Penso que não vai ser do mesmo tipo da dureza do que foi do Rally de Portugal, porque realmente foi extremamente duro para a mecânica e para nós. Esperamos que efetivamente esteja um rally mais macio e não tão cansativo. Luís, de regresso aos Açores, já há alguns anos, 3, 4? Não, a última vez que estive cá foi em 2011 com o Vítor Pascoal. 2011, exatamente. Já neste novo figurino do SATA. Expectativas para a prova deste ano? Bom, antes de mais nada, como é evidente, vir aos Açores é sempre um prazer, não é? Eu corri cá regularmente durante 3 anos, no início da carreira do Ricardo, que é um percurso que me enche de orgulho, como é evidente, e gosto imenso de vir aos Açores. Comecei a vir aos Açores em 96 pela primeira vez como piloto, o navegador era o meu irmão Miguel, e depois a partir de 98, 99 acabei por vir regularmente como navegador, primeiro com o Manel Rolo, enfim, com uma série de pilotos que deixaram alguma marca nos Açores também, e portanto para mim é ótimo vir aos Açores, gosto imenso do rally. Digo muitas vezes e disse muitas vezes em reuniões federativas que quem nunca tinha vindo fazer um rally aos Açores não sabiam que era um bom rally de terra, e portanto é evidente que venho cá com muito prazer. O que é que se vai passar? Bom, vamos ver. Eu vou andar pela primeira vez com o Miguel, vou tentar ajudá-lo com o pouco que sei e, portanto, vou tentar... Com o pouco que sei, registro. Com o pouco que sei. É evidente, eu acho que nós estamos sempre a aprender, não é? Eu fiz ano passado 20 anos que comecei a correr e todos os rallies que faço aprendo sempre alguma coisa, portanto não tenho a veleidade de ser o dono da verdade absoluta
E limito-me a tentar ajudar com aquilo que sei as pessoas que me dão o privilégio de os poder acompanhar. É isso que faço normalmente e é aquilo que tento sempre fazer. Eu reconheço que relativamente aos navegadores normais, digamos assim, tenho alguma vantagem, e a vantagem foi ter começado do outro lado. É um percurso que normalmente não acontece, mas de facto eu comecei do outro lado e, portanto, posso ajudar um pouco com aquilo que sei enquanto piloto que precisava de ouvir. E que acaba é mais por ser fácil? um bocado... Bom, sabes que as questões... Eu não sei o que é mais fácil. O problema é que isto é um bocado como nos jogos de futebol. Nos jogos de futebol os avançados ganham os jogos e os guarda-redes perdem os jogos. Nos ralis os pilotos ganham as corridas, os navegadores perdem as corridas. Pronto. E portanto são papéis muito diferentes. Nós temos que estar no carro com a consciência de que é apenas uma entidade que está ali dentro. Isto é efetivamente uma equipa e as coisas funcionam bem se funcionarmos todos como uma equipa. Isto inclui mais gente, não apenas o piloto e o navegador, o automóvel, enfim, os mecânicos, etc. Mas de facto não há um papel mais difícil ou mais fácil. Claro que se me perguntarem a mim, mas o que é que tu gostas de fazer? Eu gosto de guiar. Ponto final. Portanto, eu não sou um navegador, eu sou um piloto que navega aos amigos, quando os amigos querem que eu os navegue, e porque assim os consigo ficar em casa. Basicamente a questão é esta, porque o que eu gosto efetivamente de fazer é de guiar. Pronto. Agora, há um tempo atrás, no primeiro ano em que o meu irmão foi campeão do mundo, com o Armindo, uma jornalista fez-lhe uma pergunta na televisão muito engraçada, que era: Miguel, mas o que é que faz um navegador? E o meu irmão parou durante 2 segundos e respondeu-lhe da forma mais inteligente que eu ouvi até hoje, que é: fora guiar, um navegador faz tudo o resto dentro do carro. A única coisa que o navegador não faz é guiar. Só que guiar é uma coisa muito complicada. E portanto, ou o piloto cumpre de facto o seu papel e consegue guiar bem, libertando o navegador para aquilo que é cumprir o seu papel, que é tudo o resto, e entre outras coisas dizer bem as notas e portanto explicar-lhe o que é que se vai passar a seguir. E se isto tudo acontecer bem, o rally corre bem. Se alguma destas coisas não correr bem, o rally não vai correr bem. E muitas vezes, e é outra coisa que é importante que se diga, há equipas, há pilotos e navegadores que não funcionam em conjunto, e isso não faz nem do piloto um mau piloto, nem do navegador um mau navegador. Apenas aquelas 2 pessoas não funcionam em conjunto. Os 2 trabalhos são muito importantes. Já ficámos a saber que ainda é possível termos daqui a uns tempos o Luís a conduzir um automóvel. Era giro, não era? Eu conduzo com muita frequência, com mais frequência do que as pessoas às vezes pensam. Aliás, há 3 meses atrás, em novembro, no sentido de comemorar os 20 anos de carreira que comecei com o meu irmão, fiz um rally dos patrocinadores que existe, que se faz agora na zona do Porto, em que me diverti imenso com o Fiat 500 Abarth. Portanto, sempre que posso, como vos digo, eu gosto muito de guiar e, portanto, sempre que posso passo um bocadinho para aquele lado. Já vou aproveitar esses 20 anos daqui a pouco para fazer uma outra pergunta num âmbito mais geral. O Sata este ano, e sendo uma pessoa que há 20 anos anda nisto, acompanhou também a evolução deste próprio rally. O Sata este ano atinge aquele patamar porque sempre lutou de anos e anos a esta parte e finalmente chega lá, com todos os problemas e mais alguns, com tudo aquilo que se ouve falar e mais, mas isso agora não interessa, não precisamos falar de aviões, até porque vocês já cá estão e isso é sempre bom. Mas isto é de facto o lugar que este rally merecia? Olha, isso é uma pergunta que eu acho que não tem uma resposta fácil. Eu disse-vos há bocado que, na minha opinião, quem nunca fez o Rally dos Açores não sabe o que é fazer um fabuloso rally de terra. Eu já tive a oportunidade de fazer muitos rallies, como vocês imaginarão, dentro e fora de portas, e portanto sinto um bocado à vontade para dizer isto, sabendo exatamente o que é que estou a dizer. Depois temos uma outra questão que eu acho que não nos podemos esquecer, e isto não apenas nos rallies. Nós somos um povo do outro mundo. Nós somos os melhores do mundo a fazer uma data de coisas. E agora vou dizer uma coisa politicamente incorreta, mas se nós tirássemos os políticos que temos, nós tínhamos o melhor país do mundo para viver. Pronto. Assim sendo, quem tem a oportunidade de correr fora de Portugal percebe que nós temos organizações ao mais alto nível. O Rally de Portugal, o Rally dos Açores, o Rally da Madeira e até alguns dos rallies do nosso campeonato nacional dão 10-0 a organizações do campeonato do mundo fora destas portas. O problema
é que muitas vezes nós não temos a consciência disso. E às vezes temos, e temos uma característica muito portuguesa péssima, que é dizermos muito mal daquilo que somos. Quem tem a oportunidade de sair deste cantinho, agarrar nas pernas e fazer um rally de campeonatos internacionais fora de Portugal, é que percebe ao fabuloso nível a que nós fazemos tudo. E, portanto, é evidente que essa pergunta, eu só posso responder, não há nenhuma dúvida que o Rally dos Açores tem todo o direito a estar nesse lugar, e eu não corro grandes riscos se vos disser que não acredito que haja muitas provas do Campeonato da Europa com melhores condições organizativas do que estas. Isso é bom de ouvir, até porque há aquelas pessoas que duvidam às vezes daquilo que é feito e que têm, e aí é verdade, sempre a mania de mandar para baixo e de criticar tudo e mais alguma coisa, ou porque não se faz isto, ou porque não se disse aquilo, ou porque se fez daquela maneira e devia de se fazer de outra, e afinal chegamos, e bem, à conclusão que há barco oferecido, há tudo e mais alguma coisa, e se calhar em outros sítios não será dessa forma. Portanto, isto é apenas um exemplo, e por isso é que eu gosto de ouvir estas conversas de pessoas que andam nisto há muitos anos, porque lá está, nós é que temos sempre a aprender. Miguel, é bom também aprender, não é? Ele diz que não sabe muito, mas pronto, do pouco que sabe, não é? É sempre bom aprender estas coisas e ouvir estas coisas. Sim, é sempre bom partilhar de bons momentos e boas conversas. Nós conhecemos há relativamente pouco tempo, mas já tivemos várias conversas de, como podem imaginar, tudo e mais alguma coisa. O desporto automóvel prevalece sempre, e penso que é uma pessoa Luís, que muito consciente do que se passa dentro do desporto automóvel, e é sempre bom poder ouvir os conselhos dele. Miguel, no início chegou-se a falar da possibilidade de trocar de carro. Foi uma das coisas ventiladas. Começou-se logo a fazer uma lista do campeonato que iríamos ter. Essa hipótese mantém-se de pé? Ou não? Essa hipótese era para sair, a nossa decisão era para sair no final do Rally de Portugal. Muitas outras coisas foram acontecendo. O Ricardo também adquiriu um novo carro. Nós poderemos ou não adquirir um carro, ainda não sabemos. Este rally não era para fazer, não estava a contar fazer este rally, mas depois do desfecho do Rally de Portugal veio-nos abrir algumas portas, e podemos ou não disputar a Taça de Ouro, ou seja, uns potenciais candidatos a ganhar a taça. Neste momento, como lhe disse, foi um rally muito à pressa. Conseguimos embarcar toda a estrutura para os Açores. Não estamos muito a pensar ainda no automóvel, se vamos trocar ou não, ou mudar a nossa tática delineada do início do ano. É como lhe digo, vamos fazer este rally. Algumas mudanças já existiram no campeonato. Poderemos ou não trocar de carro. Eu gostava muito. Já esteve mais longe, mas também já esteve mais perto, como devem calcular. Isto temos de ter uma decisão ponderada e não espontânea. Vamos analisar daqui para a frente o que é melhor ou não, e aí sim anunciaremos. Até porque nós estamos a falar propriamente meia dúzia de tostões, não é? Estas coisas custam muito dinheiro, e portanto há que ter essa ponderação, porque mais vale um pássaro na mão do que dois lá em cima a olhar para eles. Não, e não é isso. Temos que pensar também no campeonato que queremos fazer, ou deixamos-nos andar no carro que estamos e lutamos por alguma coisa, ou então esquecemos qualquer tipo de campeonato ou qualquer tipo de resultado, e aí sim apostamos num novo carro. Se calhar, eu não quero estar a abrir muito o leque aqui de possibilidades, mas se calhar vamos manter-nos com o mesmo automóvel e disputar o Grupo N até ao fim. E é uma boa possibilidade também, acho eu, porque tudo com calma, não é? Sim, que é o segundo ano, temos tantos anos pela frente. Se tudo correr bem, ou como eu estou a planear fazer, acho que ainda temos muitos anos de automóveis pela frente. Expectativas para este rally? O ano passado tivemos o rally noutra data, e tivemos chuva. Já tivemos o rally em junho, tivemos chuva, portanto isso já nem vale a pena contar. Portanto vocês já sabem o que é que vão ter que fazer, é apanhar chuva. Portanto, expectativas para este SATA? Penso que vai ser um bom rally. Já tivemos, eu e o Luís, a oportunidade de falarmos da lista de inscritos, dos automóveis, das classes, e eu gostei bastante do rally do ano passado. Acho que foi uma experiência única. Não tinha noção já era a terceira vez que estava nos Açores, mas não tinha noção, ou qualquer tipo de noção, da beleza natural dos troços e da... Feito por dentro é diferente, não é? É diferente, totalmente diferente. Também era muito mais novo e não apreciava ou não dava valor a pequenas coisas que agora posso dar valor.
e realmente foi um rally que me impressionou muito. Achei-o lindo, com tudo, a estrutura toda do rally é espetacular, desde a City Stage, que me impressionou, a quantidade de pessoas que estavam lá a apoiar. Foi uma coisa que eu nunca tive a oportunidade de viver, e realmente tocou-me. Depois, durante todo o rally, muita gente, a especial Marques, que é uma coisa também que nunca tinha feito. Lá está um exemplo, como dizia o Luís, e há bocado, e muito bem, duvido, e Luís pode corrigir-me se eu estou a dizer alguma coisa de errado. Eu acho que não há nenhum rally no mundo que tenha uma coisa daquelas, uma estrutura natural, não. Daquela forma, que eu conheça, não. Feita daquela envolvência. Acho que duvido muito, e vejo quase todos os rallies do Mundial, ainda não vi um que tivesse uma coisa parecida a um cenário brilhante daqueles, não é? Extraordinário. É como eu lhe digo, é um rally fantástico. Não tinha a mínima noção. As condições climatéricas do ano passado também foram assim um bocado complicadas, choveu, mas depois melhorou. Este ano se calhar prevê-se mais chuva do que o ano passado, mas acho que vai ser um bom rally, desde que não haja muito nevoeiro, que vai ser complicado nas zonas mais altas, mas eu acho que estou com um bom feeling para o SATA Rally Açores. Salvo erro, foi na Tronqueira que eles o ano passado tiveram o privilégio de começar com chuva e nevoeiro e terminar com sol. Acho que foi na Tronqueira, não foi nos Graminhais. Foi na Tronqueira. Porque de facto o pessoal cá em baixo sabia que o tempo estava mau e tudo, e só à noite, no resumo, é que nos apercebemos, e mesmo através de colegas que iam falando connosco, não, aqui não está, nem choveu tão pouco. Como não choveu? Mas estão-nos a dizer que está a chover torrencialmente no início do troço. Não, aqui está impecável. E a verdade é que no final, e vendo as imagens, o sítio onde o troço terminava não tinha a mínima pinga d'água, o que era uma coisa absolutamente extraordinária. De facto, esta terra tem essas coisas absolutamente fantásticas. Qual é o sítio que mais marca deste SATA? Neste caso especial? Tem todas as suas características. Acho que eu não sou uma pessoa de preferir um sítio ou outro. Eu, desde que ando dentro de um automóvel com capacete, é fantástico. Mas a Marques, acho que é o ponto alto do rally, onde se pode brilhar com o público todo a uma altura muito superior à nossa. Acho que tem um carisma especial. Vocês dentro do carro têm a noção, Luís, daquela moldura humana que está a rodear aquela pedreira? Temos, porque entramos pela parte de cima, não é? Pois, mas depois, quando pões o capacete, é bom que te esqueças dessa parte, não é? Porque há outras coisas para fazer lá dentro. Sim, porque aquilo, embora seja de circuito fechado, também tem as notas para dar, não é? Portanto, cuidado com as ratoeiras. Será esse talvez o ex-libris deste rally? É porque eu digo isto porque a maioria dos pilotos, e por exemplo, nós ouvimos os comentários no Eurosport, e a primeira coisa que sai é o Volcano Stage. O Volcano Stage é as 7 cidades, portanto, porque eles ficam deslumbrados e maravilhados com aquilo, porque não têm aquilo em parte nenhuma do mundo. Portanto, se calhar para nós, e o Luís já vem cá há tantos anos, se calhar aquilo é mais um troço, não é? Não, é bonito e tal, mas... Não. Nesta parte específica eu discordo um bocado do Miguel. Eu reconheço de facto que a Marques tem características únicas, mas como é que eu ia dizer isto sem parecer muito mal? Não é um troço de rally. Ok, pronto. É um especial espetáculo. Pronto. E cumpre o seu papel como nenhuma outra. Eu só conheço, ao longo destes anos todos, só conheço uma coisa que tinha características semelhantes àquelas, mas que não tinha nem aquela grandiosidade, nem a hipótese da colocação fabulosa do público que tem a Marques. Portanto, a ideia era parecida, que foi uma classificativa que se fez em 2001 no Rally da Figueira, mas que não tinha nem aquele tamanho, nada. Portanto, a ideia era parecida, mas a grandiosidade da Marques... Eu lembro-me no tempo, na Lousada, se não me engano, na pista que havia, tentou fazer-se ainda num rally... Fez muitas vezes lá o Rally de Portugal, fizeram-se várias vezes lá as classificativas do Rally de Portugal, mas nenhuma das especiais que eu conheço, nem cá nem fora, tem a grandiosidade da Marques. Agora, ok, aquilo é uma super especial. Relativamente a classificativas de rally, que penso que é isso que me estás a perguntar, eu também não tenho grandes dúvidas que deve haver neste momento poucas coisas como as 7 cidades, não é? Com a Comieira, que é uma coisa do outro mundo, e fazer tudo o resto. É evidente que quando eu comecei a correr nos Açores em 1996,
havia classificativas que eram coisas fabulosas, não é? As 7 cidades dessa altura a descerem cá para baixo para a ponte, o Faial da Terra, que é das coisas mais fabulosas que eu alguma vez tive a oportunidade de fazer, e comparo-a sem nenhuma dúvida, com vantagens para o Faial da Terra e com vantagens para as 7 cidades, aos arganis todos que vocês queiram e essas coisas todas. De facto, eu diria que do rally que existe neste momento, aquele que mais me impressiona de facto, por tudo, pela exigência brutal do ponto de vista técnico que tem, quer para o piloto, quer para o navegador, por tudo aquilo que rodeia, e pela forma como tem que se fazer, com muitíssimo cuidado. Aqueles 20 e tal quilómetros são absolutamente impressionantes. Principalmente os últimos, não é? Quando se entra na segunda comier. A primeira, o Luís chegou a fazer a primeira, portanto não é também segredo nenhum. Sim, não é? Mas a classificativa toda ela é fabulosa, não é? Pronto, das mais antigas que eu tive a oportunidade de fazer. Mas o problema é que vir fazer o Rally dos Açores, como eu faço desde 96 quase ininterruptamente, que eu desde 96 até cá devo ter faltado para aí a 3 ou 4, coisa assim, permite-nos perceber como é que as coisas foram evoluindo, não é? E não é fácil eleger um troço, porque eu arranjo-vos, se começar a pensar um bocadinho, eu arranjo-vos 10 ou 12 que são coisas perfeitamente fabulosas. O Monte Escuro era uma coisa do outro mundo, feita a subir ou descer, escolham, é igual, tanto faz. Começar no paralelo ou acabar no paralelo é igual, aquilo era muito bom de qualquer maneira. O Faial da Terra era uma coisa, a descida do Faial da Terra é uma coisa que eu não, que agora tem uma coisa um pouco parecida naquilo que se faz na saída no final da tronqueira, na descida que se faz no final. Mas, enfim, são 2 km e meio. Havia um outro também, são 2 o início de Vila Franca. O início de Vila Franca, o Salto Cavalo. Exatamente. Para já não falar da descida da Lomba da Maia, que era uma coisa perfeitamente... Eram outros ralis, não eram? Eu não sei se eram outros ralis, eram os ralis que era possível fazer-se na altura, e estes são os que são possíveis fazer agora, e nós temos que nos divertir e temos que divertir as pessoas com aquilo que temos à nossa disposição. E ainda assim eu continuo a dizer-vos aquilo que vos disse na primeira vez que vos disse: quem nunca veio fazer um rally dos Açores aos Açores não sabe o que é fazer um fabuloso rally de terra. Pronto. Até onde é que pode chegar a dupla, Luís? O que é que o Miguel pode fazer neste rally? Olha, eu vou-te responder como responderia um jogador de futebol que se chamava João Pinto, e vou-te dizer que prognósticos estão no fim do jogo. Não, e vou-te explicar porquê. Eu nunca corri com o Miguel e, portanto, nós vamos sentar. A partir da manhã já vamos perceber se nos entendemos ou não. Eu acredito que sim, ela é uma criatura, enfim, educada, ponderada, e portanto não presumo que não vai ser muito difícil nós entendermos dentro do carro, mas também um pouco na sequência do que vos disse há pouco. Os navegadores e os pilotos podem não se entenderem, e isto não faz do piloto um mau piloto, nem do navegador um mau navegador, apenas não ligam um com o outro pontualmente. E portanto eu tenho muita dificuldade em te dizer onde é que nós vamos chegar, não é? Eu reconheço que o Ricardo é praticamente imbatível nos Açores, para não dizer noutros sítios, mas nos Açores seguramente é praticamente imbatível, e portanto ao nível do Ricardo eu não acredito que seja muito fácil andar. Neste momento o Ricardo tem um carro diferente do carro com que nós vamos disputar, e portanto, segunda fase, vamos passar para os carros com que nós podemos discutir. E aí eu tenho muita dificuldade em te responder, porque há algumas das pessoas que vêm cá correr em carros que disputam os lugares connosco, eu não faço a mais pálida ideia de quem são. Uns são russos, outros são não sei o quê, não faço ideia se andam bem, se andam mal, se andam depressa, se andam devagar, não faço ideia nenhuma, portanto tenho muita dificuldade em te dizer. Eu diria, enfim, correndo os riscos de dizer uma argolada monumental, que acredito que seja possível disputar os lugares com eles. Vamos ver. Vocês estiveram a dizer que avaliaram a lista de inscritos, a que conclusão chegaram? É essa mesmo que olharam É um pouco essa. É que, aliás, ainda há bocado estávamos a falar disto, a esmagadora maioria das pessoas... aliás, é a primeira vez que temos um SATA com mais internacionais do que portugueses, não é? Portanto, não sei se é a primeira vez, porque nos últimos anos isso tem vindo mas acho que... É a primeira vez em maioria. Acho que em maioria temos muito mais estrangeiros do que portugueses, e isso nunca tinha acontecido até agora. Eu acredito que não, porque acredito que não acontecesse, porque o SATA era também um rally muito acarinhado pelos pilotos açorianos.
e acarinhado, e havia muita gente, como alguns continentais, entre os quais o Manel Rolo, por exemplo. O Manel, se só pudesse fazer 2 ou 3 ralis por ano, seguramente que os Açores fazia, não é? E portanto há muita gente que continua a ter acerca do Rally dos Açores a mesma opinião que eu tenho, que é um rally fabuloso. E portanto, se puder escolher só 1 ou 2, este fará parte desse grupo. O país está no estado em que está, as coisas estão no estado em que estão, e portanto, da mesma forma que do continente vêm 3 pilotos, provavelmente daqui gostariam de estar à partida 40 e estarão 10. Isto faz lembrar, Carlos, havia um piloto que era o Zé Fernando Ramos. O João Fernando Ramos, que se preparava só para a SATA, quer dizer, só fazia o SATA. Durante anos andou a fazer isso consecutivamente, não é? E este ano penso que não fez vai. O Rally de Portugal. Se não me engano, mas eu arranjo-te num instante 10 pilotos. O Paulo Monteiro durante anos só vinha fazer o SATA, não queria fazer mais nada, só queria fazer este. Portanto, há seguramente, se nós pensarmos um bocadinho, seguramente 10 ou 12 pilotos que nos últimos anos faziam apenas o SATA pelo gozo que o SATA dava. O Zé Pedro Miranda era outra pessoa que vinha com frequência fazer o SATA. Portanto, é muito fácil arranjarmos isso, porque de facto o rally tem características especiais, quer nas classificativas, quer aquilo de que o Miguel falou há bocado. É um rally lindíssimo, lindíssimo, que nos deixa fotografias para nós nos recordarmos fabulosas. O Luís em 17 anos que anda neste rally e agora já viu a dinâmica deste rally, portanto, neste caso, por exemplo, a concentração nas portas do mar é qualquer coisa de fabuloso também, que ainda não falámos sobre isso, quer dizer, falamos em tudo menos isso. Era um pouco o que eu vos estava a dizer há pouco. Nós em Portugal fazemos de facto as coisas muito bem feitas, e em termos de organização, quando estamos a falar em organizações, seja do que for, tanto faz estarmos a falar de uma cimeira da NATO, de um campeonato de matraquilhos, de um rally do campeonato do mundo ou de um campeonato da Europa ou de um concerto de música. Nós somos os melhores do mundo a fazer isso, como somos os melhores do mundo a fazer a esmagadora maioria das coisas. E os Açores são um excelente exemplo do que eu estou a dizer, com as pessoas que saem daqui e que vão para outras paragens, para outros países, e que depois chegam lá e continuam a ser, como os portugueses um pouco por todo o lado, os melhores do mundo a fazerem o que fazem. Portanto, nós somos assim em muitos sítios. E não vale a pena repetir-vos aquilo que é a minha opinião que vos dei há pouco. Esse é mais um exemplo da forma como as coisas são feitas e bem feitas. Os Açores, o SATA, tem 3 ou 4 sítios onde, do ponto de vista logístico, é mais fácil fazer um parque de assistência. Claro. Podemos falar da Feira de Santana, onde se fez o parque de assistência, podemos falar do parque de estacionamento do Santa Clara, pronto, podemos arranjar uma data de sítios, mas nenhum seguramente tem o impacto que tem este que nós temos. As portas do mar, claro. Pronto. E portanto, isto é mais uma prova de que quem quer e quem sabe pode fazer muito bem. E mesmo para os pilotos é mais interessante estar ali naquele sítio, claro, não é? Que sim. A assistência é tudo totalmente diferente. Sabem que os ralis são, entre outras coisas, um espetáculo mediático, e cada vez mais têm que ser tratados como tal. Nós não podemos continuar a ter corridas, sejam elas ralis ou outra área qualquer, mas no caso vertente dos ralis, não podemos continuar a ter corridas onde não há público. Não é por acaso que neste momento se pondera a hipótese de se levar o Rally de Portugal para o norte do país. E nós sabemos que o Rally de Portugal no norte do país é mais caro, praticamente 20 e tal % do que custa no Algarve, fazer o mesmo rally. Porque precisa de mais polícia e porque, por exemplo, as instalações hoteleiras são muito mais caras no Porto do que aquilo que é possível negociá-las no Algarve. Mas se calhar não temos 120 mil pessoas a ver um troço. De 6 km. De 6 km. Portanto, ok? Isso aí conta bastante. E, na altura do Sr. Max Mosley, o Sr. Max Mosley queria rallies sem público. O Jean Todt é do tempo em que o público é que pagava as corridas. E é isto que continua a acontecer. E por isso, ele agora quer outra vez as corridas nos sítios onde haja público. E, portanto, o que é que resulta do que eu estou a dizer? É indiscutível que colocarmos os centros nevrálgicos dos ralis, e neste momento os parques de assistência transformaram-se numa montra daquilo que são os ralis, a todos os níveis, quer estejamos a falar das equipas de fábrica, quer estejamos a falar de privados como nós. Nós hoje trazemos uma estrutura que é uma estrutura que
fica bem em qualquer sítio. Quer dizer, não vamos falar envergonhados. E no conjunto das outras não fica envergonhado. Não vamos envergonhados. Exatamente. E tudo isto evoluiu. Isto é, os privados também se apetrecharam com variadíssimas coisas. As organizações, as que foram inteligentes, e o caso vertente do SATA é um bom exemplo do que eu estou a dizer, fizeram esse upgrade, se assim quiserem, e, portanto, trouxeram aquilo que são os locais de chamamento de público para os centros das cidades. Não é por acaso que há 10, 12 anos começaram a fazer as super especiais. Se vocês perguntarem ao Miguel, o Miguel não gosta de fazer, como nenhum piloto gosta, ou não achamos nenhuma graça especial, fazer super especiais no meio dos passeios. Não estou a falar do caso vertente da Marques, que... Mas podemos ir ao Mosteiro dos Jerónimos, que ficaram lá alguns 4 ou 5, não é? Pronto, mas faz parte e tem que fazer. E com pneus de terra no asfalto, que é para ajudar à festa. E tem que fazer. E, portanto, isto é uma demonstração... Aquilo que se vai fazer na quarta-feira à noite aqui, e de que o Miguel já falou, é outro exemplo da mediatização, que é absolutamente imprescindível, que estes eventos tenham. E, portanto, quem, inteligentemente, como os Açores têm sabido fazer nos últimos anos, conseguem ir evoluindo no sentido de cada vez trazerem mais pessoas para o pé dos carros. E reparem que essa é a grande diferença entre os ralis e a velocidade. A velocidade hoje em dia não tem público, porquê? Porque os pilotos são aquelas criaturas especiais que estão do lado lá da rede, a que ninguém tem acesso. A grande diferença entre os pilotos da velocidade e os pilotos dos ralis é que nós andamos no meio das pessoas. As pessoas chegam ao pé de nós, conversam connosco, olham para dentro dos carros e tiram as fotografias connosco. E, portanto, exatamente, envolvência muito grande. Exatamente, é muito diferente. Não há público nas corridas de velocidade, nem em Portugal nem em lado nenhum. A não ser que estejamos a falar da Fórmula 1 e da NASCAR nos Estados Unidos. Sim. O resto... Vocês, e na Fórmula 1... Olhem para a televisão e vejam quantos gatos pingados é que estão a ver as corridas de velocidade. Os ralis continuam a ter público, porquê? Porque as pessoas estão ali ao lado. E ou as organizações conseguem perceber isto, e há algumas, como é o caso dos Açores, como é o caso do Rally de Portugal, e a esmagadora maioria das nossas organizações nacionais, e mesmo as vossas, eu conheço muito bem os campeonatos que se fazem nos Açores e sei reconhecer o esforço que o TAC faz, que em Santa Maria se faz, o Faial, não é? Para termos os carros juntos das pessoas. E, de facto, isto é importante que se faça. Até já se está a fazer provas citadinas nas outras ilhas, exatamente, na Terceira e no Faial, por exemplo, e no Pico, por exemplo. É interessante. Carlos, o Luís, há 17 anos, é um defensor a sério do Rally dos Açores. É verdade. E dos Açores. Quer dizer, eu lembro-me que isto é uma contratação a fazer nos próximos tempos pelo Grupo Desportivo Comercial. Não, eu não sou defensor. A forma como defende e como conhece e como gosta dos ralis. Mas a forma como está a ver a organização do rally, a forma como valoriza o que tem sido feito aqui por toda a gente aqui no Rally dos Açores é interessantíssimo, não é? Enfim, não queria parecer imodesto, mas eu já fiz tudo nos ralis. Eu fui piloto, portanto paguei corridas, que é uma coisa que muita gente não sabe quanto custa. Paguei as corridas. Sou navegador há uma data de anos, como vos digo, a navegar os amigos. Fui presidente da Associação de Pilotos durante 7 anos. Colaboro com todas as organizações que me pedem. Portanto, sei o que é fazer ralis por dentro e por fora. Até já artigos para os jornais fiz relativamente aos ralis, e fiz, por exemplo, durante 2 anos um trabalho fabuloso, que eu acho fabuloso, com o Pedro Barros, que eram umas crónicas que nós fazíamos para o Autosport, em que o Pedro Barros via o rally por fora e eu via o rally por dentro. E depois cada um de nós fazia a sua apreciação. E era curioso que muitas vezes aquilo que o Pedro achava que tinha corrido mal, eu achava que tinha corrido bem. Portanto, acerca do mesmo assunto tínhamos opiniões diferentes. Isto foi publicado, eu ainda hoje, de vez em quando, releio esses textos. E, portanto, eu não sou um defensor do Rally dos Açores. Eu sou um defensor das coisas bem feitas. Exatamente. E se o Rally dos Açores faz as coisas bem feitas, eu apoio as coisas que são bem feitas. Isto não tem nada a ver com eu estar hoje aqui assim, a falar-vos do Rally dos Açores e, portanto, dizer que há coisas aqui assim que são bem feitas, porque efetivamente elas são muito bem feitas. O Rally tem alguns defeitos, seguramente tem. Claramente. Não é? Todo lado existe, não é? Exatamente. Não são agora, perfeitas. E isso não faz do esforço que a organização faz, e que eu reconheço,
não transforme esse esforço numa coisa que nós possamos atirar borda fora. E de facto, a minha posição é esta. Portanto, eu não sou um defensor do Rally dos Açores, sou um defensor dos rallies bem feitos e considero que o Rally dos Açores é muito bem feito. Carlos, o Luís, se der as notas todas que deu até este momento sobre o Rally, se as diga ao Miguel Barbosa, quer dizer, o Miguel vai-te tirar um lugar. Não, mas ele está ali a captar tudo. O Luís não todas estas notas que o Luís foi dando, se as notas forem. O Luís não foi escolhido ao acaso. O Luís não foi escolhido ao acaso. Mas eu vou fazer uma pergunta ao Miguel, porque o Luís já falou aqui que gosta mais de conduzir. Isto é mais fácil ter um piloto e um navegador ou 2 pilotos dentro do carro? É que eu sei que ele sabe distinguir as coisas, ele sabe o que é o piloto e o que é o navegador, mas o bichinho está lá sempre, não é? O bichinho de piloto está lá sempre, até porque convém esclarecer isto, o navegador é um segundo condutor, portanto acaba por ser também um piloto, não é? Essa também é uma vertente, mas é mais fácil assim, é mais fácil pedir a nota a um piloto ou não? Não sabemos, vamos andar amanhã pela primeira vez. Não, se calhar vai ser giro, vai ser uma experiência gira. Foi tudo assim muito rápido. Este ano estamos com o Alberto Silva na nossa estrutura. Ele teve um compromisso importante de trabalho e não o pôde adiar e proporcionou-se esta experiência e pronto, estou satisfeito. Para já estamos a dar lindamente. Amanhã vamos pôr os auscultadores pela primeira vez e vamos trocar as primeiras impressões do rally, mas penso que vai ser uma experiência gira. O carro está au point, como se costuma dizer? Está a ficar, ainda não está. Estamos a terminar porque nós viemos praticamente direto do Rally Portugal. Não deu para revisar o carro todo. Viemos com o carro semi-desmontado, se assim lhe podemos dizer. Hoje já se trabalhou bastante. Amanhã também prevê-se um longo dia e à partida tudo indica que estará tudo a postos para o arranque do SATA. Espetáculo garantido? Sempre. Mesmo na City Stage, City Show, City Show. O ano passado tinha outro nome. Mesmo na City Show, este ano com um novo formato, uma nova voltinha, um salto ali pelo meio e tal. Enfim, é mesmo para o espetáculo. Sim, esperamos que sim. Acho que essa City Show vai ser um arranque grande depois de sairmos das portas do mar. Vai ser um arranque grande do SATA e, como sempre, bonito. Muito bem, nós vamos nos encontrar nas portas da cidade, lá em cima no palco, mas eu não vou perder a oportunidade de fazer uma pergunta ao Luís. Opinião sobre a Taça de Ouro. Eu tenho a minha. E não tenho problema nenhum em dizê-la. Tirar Rally de Portugal, Rally dos Açores e o Rally da Madeira do Campeonato Nacional, na minha opinião, foi o maior erro que se podia fazer. É a minha opinião. Se calhar o Miguel acha que não, mas eu, na minha opinião, acho que foi. É descaracterizar um campeonato. Parece-me, se calhar eu estou enganado. Lá está, é um a ver de fora e os outros a verem de dentro, não é? Lá temos que começar a escrever para o jornal também. Tenho uma opinião completamente contrária, mas tenho que explicar, como é evidente. Então é assim, há muitos anos que eu sou defensor que o Rally de Portugal, o Rally dos Açores e o Rally da Madeira não devem contar para o Campeonato Nacional. Mas, e este mas é talvez a parte mais importante, era importante vir só aos Açores fazer um rally e era importante ir-se à Madeira fazer um rally. Não deveria ser obrigatoriamente nem o Rally dos Açores, nem o Rally da Madeira. Por variedíssimas razões. Primeiro porque o Rally dos Açores, o Rally da Madeira e o Rally de Portugal são caríssimos. E depois porque, estando eles incluídos no Campeonato Nacional com o mesmo peso relativo que têm as outras provas, a sua relação custo-benefício era péssima. Depois temos uma outra questão associada, que é muitas pessoas dizem: não, mas é que o impacto mediático desses ralis é diferente. Não é diferente, porque os pilotos portugueses que normalmente fazem estes ralis não têm nenhuma visibilidade acrescida por virem fazer os ralis. E portanto, o custo, volto a dizer-vos a mesma coisa, o custo-benefício não é nenhuma vantagem. Isto é uma coisa. Outra coisa diferente é de ver os Açores deverem ter um rally no Campeonato Nacional, a Madeira dever ter um rally no Campeonato Nacional. E aí, sim, senhora, estamos completamente de acordo. E se nós pensarmos nisto em termos de custos, o que é que nós passamos a ter? Poderíamos passar a ter nos Açores e na Madeira um rally com o mesmo tamanho e, portanto, com os mesmos custos absolutos que têm os rallies do Campeonato Nacional.
O que é que eu estou a querer dizer com isto? Imaginem que se vinha aqui a São Miguel fazer o Rally da Lagoa, como se fez o Rally da Ribeira Grande, que tem na mesma 80 ou 90 km de troços, ou 100, como tem o Rally do Campeonato Nacional. Os carros viriam para cá com antecedência. Nós metemos no avião na quarta-feira à noite, que é a mesma coisa que fazemos quando temos que ir treinar o Rally do Algarve. O Miguel é de Famalicão, eu sou do Porto. Portanto, nós metemos no carro na quarta-feira ao fim do dia, vamos para o Algarve. Quinta-feira treinamos o Rally, sexta corremos, sábado corremos, domingo vimos embora. E se nós fizermos isto, nós vimos para os Açores, na quarta-feira à noite no avião, treinamos na quinta, corremos na sexta, verificamos na sexta e corremos a super especial na sexta, faz o Rally no sábado e no domingo vamos embora para casa. Isto é muito dinheiro, é muito diferente, desculpem, do que deslocar uma estrutura durante 8 dias para os Açores. Porque treinar um Rally como o Rally dos Açores implica ter cá um carro de treinos e ou temos algum cuidado ou corremos o risco de não conseguir cumprir os regimes de treinos, não é? Portanto, começamos numa escalada de custos que não tem fim. E por que não fazer só, por exemplo, a quinta-feira à tarde e a sexta-feira? E qual é a diferença? Nenhuma. Não é nenhuma. São a única... menos variedíssimos quilómetros, por exemplo. Mas a estrutura estará cá toda. Exatamente. Não é completamente igual, porque os custos dos rallies hoje em dia são muito fáceis de fazer. É só saber quanto custa por quilómetro e multiplicar pelos quilómetros de troços. Nós sabemos quanto custa um pneu, que infelizmente quem deveria saber muitas vezes não sabe. Nós sabemos quanto custa um litro de gasolina e quanto gasta um carro, e a maioria das vezes quem deveria saber não sabe. E estou a falar objetivamente das entidades federativas deste país, que não sabem quanto custa um pneu, nem quanto custa um litro de gasolina, nem quanto gasta o Mitsubishi. Nem querem saber. Portanto, se não soubessem, mas quisessem saber, era capaz de não ser muito mal. Mas não sabem nem querem saber. Portanto, é muito fácil nós sabermos quanto é que custa um rally de 250 km de troços por comparação por quanto custa um rally de 100 km de troços. Isso, em teoria, era possível ser feito. Na prática, acaba por não ser possível, porque tinha outras implicações em termos organizacionais que não seriam muito compatíveis. Por exemplo, para que o que eu estou a dizer fosse tudo verdade, era preciso que nós pudéssemos treinar o rally na quinta-feira. E não é, porque na quinta-feira já há especiais. Percebem? Portanto, há depois algumas complicações. Eu, por exemplo, durante muito tempo defendi que o rally nos Açores, que contasse para o Campeonato Nacional, e o Rally na Madeira, que contassem para o Campeonato Nacional, deveriam ser colocados no calendário de forma a que quem depois quisesse vir fazer o Rally dos Açores ou o Rally da Madeira pudesse deixar cá ficar o carro durante, suponham, 15 dias, sem custos acrescidos. Percebem? Eu não sei se me estou a fazer entender. Isto é uma área. Depois temos a outra área, que é aquilo que há bocado o vosso colega da RTP estava a dizer, e cheio de razão. Para alguns pilotos, o Rally dos Açores, o Rally da Madeira e o Rally de Portugal são rallies importantes em termos de resultados finais. E muitas vezes, eu iria dizer sempre até este ano, esse resultado final estava condicionado pela importância relativa que o resultado tinha no contexto do Campeonato Nacional. Quinta-feira, quando o Ricardo se sentar no carro, não é? Ele vai poder dizer: eu quero ganhar o Rally. E depois ganha ou não ganha. Até 2012, inclusive, o Ricardo não podia dizer que queria ganhar o Rally. Porque ele, para querer ganhar o Rally, tinha que imprimir o ritmo tal que corria riscos, por exemplo, de, como foi até há 2 anos, não ter carro daí a 15 dias para pôr na Madeira. Sim. Portanto, o que eu queria que as pessoas percebessem com isto, porque houve muita gente, eu durante anos defendi isto onde devia, na Federação, e havia muita gente que não pode ser. É preciso percebermos de que é que nós estamos a falar. Nós deveríamos ter um campeonato nacional que neste momento é uma parvoíce, porque tem 5 provas. Ninguém vende um campeonato nacional com 5 provas a nenhum patrocinador. Portanto, qualquer campeonato regional tem mais, quer dizer, isso aquilo que se passa em 2013 nos rallies em Portugal é a maior aberração possível, porque tiraram os rallies internacionais do campeonato nacional, amputaram-no de 3 provas e não arranjaram nada que as substituísse.
esta história da Taça de Ouro de Ralis é uma coisa também que não é carne nem é peixe. Eu aceito que a Taça de Ouro em si própria faça sentido. O que acontece é que depois, quando pretendem que se possa retirar uma dessas pontuações para acrescentar no campeonato nacional, desvirtuam aquilo que seria a Taça de Ouro. Mas tal como tu muito bem disseste, aquela era a tua opinião. Esta é a minha e vale apenas o que vale. Pois é, na altura quando saiu esta Taça de Ouro e esta regra, enfim, toda a gente, pelo menos aqui nos Açores, entendeu como uma despromoção. Portanto, como o retirar, não só nos Açores, como na Madeira, porque é tirar, no fundo, as 3 maiores provas do campeonato, desvirtuando o campeonato. Visto dessa maneira, é completamente certo, completamente justo. Mas há ainda uma outra questão relativamente a isso. É que isto foi feito na pior altura possível. Pois. Mais uma vez, e eu volto a relembrar-vos uma coisa que para mim me incomoda um bocado, é que eu fui presidente da APA durante 6 anos, fiz parte da Comissão de Ralis durante mais 3 e, portanto, disse onde devia dizer tudo aquilo que havia para dizer acerca das corridas e dos ralis em particular. Isto foi feito na pior altura possível. Não é nestas alturas que estas coisas se podem fazer. Em situação normal, se isto tivesse acontecido no tempo das vacas gordas, nós teríamos 15 ou 20 pilotos a virem fazer o Rally dos Açores. Porque aquilo que eu vos disse há pouco, relativamente ao carisma, ao carinho que o Rally dos Açores tem no meio dos pilotos continentais, nomeadamente aqueles que alguma vez cá vieram e que nunca mais se esquecem do Rally dos Açores, por tudo, por aquilo que o Miguel disse, por aquilo que eu disse e por aquilo que a maioria de nós todos conhecemos, num ano normal, de dinheiros normais, de patrocínios normais, nós teríamos aqui 20 pilotos. Sim. Não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. Só que esta alteração deveria ter sido feita com cabeça, tronco e membros. Não foi. É mais uma das 586 mil que a nossa Federação foi fazendo ao longo dos últimos 20 anos. E, portanto, mais uma vez, isto aconteceu. E, portanto, acabou por ser uma decisão, na minha opinião, boa, que se transformou numa decisão injusta por causa da conjuntura em que ela foi tomada. E pronto, eu tinha que ouvir esta opinião, porque eu lembro-me que já há alguns anos, e é verdade aquilo que o Luís diz, falámos nas Portas da Cidade, num programa especial que fizemos em direto das Portas da Cidade, já há muitos anos ainda com... quem é que cá estava nessa altura? Acho que o irmão, com o Armindo também, se não me engano. Quem é que estava mais? Eu sei que ainda o Pedro Leal Corrêa de Subaru, se não me falha. Exatamente, nós reunimos-nos 2004 para aí, junto à estátua Gonçalo Velho na praça, e falámos, e já na altura se falava sobre muitas coisas relacionadas com os pilotos e sobre as organizações e sobre esses problemas da vinda aos Açores, que muitos não queriam vir porque era muito dinheiro e tudo mais. Já nessa altura se falava sobre retirar os Açores e a Madeira do campeonato, isto há 9 anos, não é? Foi 9 anos. Há 9 anos, 2004. portanto, já nessa altura se falava, e já nessa altura também o Luís tinha essa opinião muito sua de ver as coisas, não é? E por isso é que eu não poderia perder a oportunidade de ouvir uma opinião acerca desta Taça de Ouro, porque lá está, eu considero um bocado injusto, não é? Porque se calhar hoje estamos a falar de 3 ou 4 pilotos, o Miguel de certeza que está aqui a fazer um esforço e de que maneira financeira para poder estar neste rally e para poder estar à partida, e no fundo também dar mais alguma visibilidade aos seus patrocinadores. Se calhar outros poderiam estar, não é? Eu lembro-me, por exemplo, seria interessante ter aqui o Pedro Meireles, por exemplo. Compreendo que, atendendo à conjetura, se calhar não seria fácil, como não seria fácil, ou não foi fácil para outros, né? O Luís falou há bocado do João. O João era uma presença quase que obrigatória, muitos anos. Obrigatória no SATA, nem que fosse para e lembro-me o ano passado, acho que foi o ano passado, há 2 anos, que ele entrou no Parque de Assistência a empurrar o carro, porque o motor morreu, pura e simplesmente, mas não queria desistir. Portanto, há também esse espírito, e isso também faz parte dos ralis, não é? Ninguém gosta de perder, é verdade, nem ao Berlim, nem a nada, mas também há essa vertente da participação. Não exagerarei se falar num senhor que é uma verdadeira enciclopédia, que se chama Vítor Calisto, que é algo, e é uma pessoa
que eu jamais esquecerei na minha vida, Parque de Santana, quando vejo o seu fabuloso Citroën Xara, os dois a chegarem, a ouvirem a Rádio Atlântida e a rirem desalmadamente com aquilo que os outros andavam a dizer e eles a fazerem o seu rally. Até o tempo, não quer saber do tempo, a gente até vai ouvir o rádio. Íamos no meio do troço e ouvimos não sei o quê. Portanto, eu não me esqueço destas coisas e lá está, são pessoas que também marcam os rallies e que também era giro ver nas estradas. Que viriam seguramente, o Vítor adora os Açores. E acredito piamente nisso. Acredito piamente nisso porque via-se o gosto e o carinho com que ele participava nas provas, de tal forma que é como eu digo, eu nunca mais me esqueci. Parque de Santana, lembro-me perfeitamente e meto o microfone para falar com ele, um feedback terrível, para se puder, então ele estava a ouvir a Rádio Atlântida, aquilo era entrada e reentrada, foi uma coisa fantástica. Carlos, a prova agora está muito mais internacional daquilo que era, o Luís lembra-se perfeitamente, mas tivemos aqui rallies muito interessantes, portanto, quando no tempo do Horácio Franco, do Gustavo Louro, do Fernando Pérez, o próprio Ricardo, não é? O Ligas Pimentel, tínhamos aqui satas muito interessantíssimos, com corredores do continente, pilotos daqui muito difíceis de bater. Exatamente, e, portanto o rally sempre foi muito interessante, certo. Agora tornou-se mais internacional, quer dizer, um rally, por isso temos mais... O que não é grave. O que não é grave, até melhor, quer dizer, acaba por ser melhor. Não é grave. Para os Açores acaba por ser melhor, porque leva o nome muito mais distante a outros países, não é? Dissemos que eram 20 minutos e já tomámos 53 minutos do vosso tempo. Obrigado por este bocadinho. Que consigam amanhã, de facto, entender-se os dois. E vão entender-se com este espírito. Portanto, certamente que não vão ter grande dificuldade em se entender dentro do carro. E que dentro dos troços que seja, de facto, como o belo nome indica, sempre a fundo. Porque, pronto, quer dizer, às vezes não convém, não é? Convém levantar um bocadinho o pé e tal, mas no fundo, sempre a fundo, por essas estradas dos Açores fora, dando prazer a tantos, e serão tantos. Eu já li aqui no Facebook que podem cair trovões, granizo, for o que for, mas o pessoal vai para a estrada. Portanto, e lembro-me quando passado nas 7 cidades, não era, Miguel? Sim. Não se via 5 metros? Nada, no arranque estava bastante nevoeiro. Lembro-me que quilómetro 5, 6 começou a abrir, começámos a descer e pronto, aí já estava melhor. Descemos até ao final, começámos a subir, já apanhámos outra vez muito nevoeiro. Mas o público estava lá. Estava lá, era impressionante. E faziam muitos quilómetros a pé, com as suas mochilas, com o lanche, o farnel. E foi bastante bom ver muito público com as condições que estavam, mesmo no voeiro, mas não arredavam o pé dos troços. Uma última mensagem para quem nos ouve a esta hora, relacionado com este SATA e com a vossa participação também, no fundo, não é? É um bocado difícil, por incrível que pareça, é um rally diferente, como já lhe disse há pouco. Acho que vamos ter um bom SATA. Será mais para divertir? Pergunto eu, Luís. Não, para divertir tem que ser, seguramente, senão não faz sentido nenhum nós virmos. Eu pelo menos continuo a ver assim as corridas, e enquanto eu me divertir muito dentro dos carros eu vou continuar a correr. Mas há uma mensagem evidente que eu não quero deixar de enviar, e essa mensagem vai indiscutivelmente, como é evidente, numa primeira fase, os parabéns por aquilo que a organização tem feito, mas a mensagem maior tem que ser para o público açoriano, que gosta imenso de automóveis, que nos acarinha como poucos, e que eu me habituei a respeitar ao longo dos anos, muito por causa dessa sua vertente. Obrigado por irem ver-nos e obrigado por nos ajudarem a querer voltar cá. E o público está agradecido também por Luís estar cá, como é lógico, não é? Pois, o Luís e o Miguel. Exatamente. Portanto, esperam, e certamente, porque nesse aspecto é engraçado, batem palmas a toda a gente, acarinham toda a gente. Eu já tive a oportunidade também de estar na estrada e sentir isso. Cada carro é uma alegria, seja o primeiro ou seja o último. Portanto, isso é uma vertente engraçada também do público açoriano. Eu acho que, no fundo, um bocadinho do público em geral, porque em Portugal também é um pouco assim. Também se vê desde o primeiro até ao último e também se apoia, e também não vamos falar de FAF, porque FAF é um caso à parte, não é? Porque são todos viaturas de topo, todos são bons, todos são magníficos. Portanto, aquilo visto à sua maneira acaba por ser de facto um espetáculo verdadeiramente deslumbrante. A mim, visto pela televisão, delicio-me ver aquilo, porque de facto é uma coisa absolutamente fantástica, poderosíssimo. Umas imagens, qualquer dirigente federativo que olhe para aquilo não pode ficar indiferente, quer dizer, é impossível ficar indiferente a uma coisa daquelas. Portanto, visto por aí, parece-me os Açores à sua dimensão serão mais ou menos parecidos. Se olharmos, como falámos na Marques, o City Show lá em baixo,
se calhar as 7 cidades, e em parte a Tronqueira não tanto porque não tem tantos acessos ao interior da classificativa, mas aqueles que pode ter tem, de facto, muita gente. Portanto, certamente que será um rally fantástico, e nós iremos, como habitualmente na Atlântida, acompanhar o rally do princípio ao fim. Iremos ter muitas oportunidades para falar ao longo do rally nos parques de assistência e tudo mais. Portanto, só vos posso desejar tudo de bom, e que desde a primeira hora até à última possamos continuar a falar, porque será de facto bom sinal. É sinal que vão chegar ao fim, e é isso que se pretende. Muito obrigado. Boa sorte. Ora está, uma das duplas que irá estar à partida do SATA Rally Açores nesta edição 2013. Quarta-feira, as portas da cidade vão receber a apresentação pública das equipas. Depois há City Show. Quinta-feira já será a doer. Não deixe que as oportunidades lhe passem ao lado. Fique atento aos anúncios que o informam do que melhor há no mercado. Rádio Atlântida. A informação útil. A imagem da sua empresa requer o melhor. Dê-nos vistas com os outdoors e multipiso rotativos da empresa líder do mercado da publicidade exterior nos Açores. Ligue agora 296 654 189. Olá, João. E agora para casa? Mas ainda bem que te encontro. Que tal bebermos uma especial Melo Abreu? Bora lá, Pedro. Uma especial Melo Abreu vem mesmo a calhar. Especial Melo Abreu. A sua loira preferida. Fábrica de cervejas Melo Abreu. Produtos açorianos de grande qualidade. Rádio Atlântida. Boa noite. Cepinheiro Sistemas, portas e janelas em alumínio ou PVC, stores exteriores e interiores, automatismos com mais segurança, isolamento térmico, isolamento acústico, durabilidade e maior eficiência energética, ou seja, menor consumo de eletricidade. Cepinheiro Sistemas, agora detentora do estatuto Aluminier na rede de instaladores de qualidade da Tecnal. Mais informações pelo telefone 296-684-111. Cepinheiro Sistemas, a contribuir para o conforto e poupança de todos os açorianos. A Marcha dos Coriscos organiza mais uma grande festa no Ipanema. Festa da Primavera, dia 27 de abril, a partir das 22 horas. Reviva os bons momentos no ambiente único de uma das melhores discotecas de sempre dos Açores. Compareça e leve os seus melhores amigos. Olá, João. E agora para casa? Mas ainda bem que te encontro. Que tal bebermos uma especial Melo Abreu? Bora lá, Pedro. Uma especial Melo Abreu vem mesmo a calhar. Especial Melo Abreu. A sua loira preferida. Fábrica de cervejas Melo Abreu. Produtos açorianos de grande qualidade. You! Hello! Sou eu, a Kátia. Kátia, não posso, nem te reconhecia, estás ótima, conta-me tudo. 2 palavrinhas, amiga. Magic Gym. Por 22,50€ mês, para além de todas as aulas que lá faço, ao inscrever-me, eles ainda oferecem idas à Botox Clinic Cláudio Oliveira, ao nutricionista Dr. Nuno Velho Cabral, ao Vasco Hair Designers, ao solário e massagem no Magic Gym Health Club, à Clínica Dentária da Lagoa e ainda ao Mystic Spa. Nem queria acreditar. A sério? Sim! E se te levar, ainda me oferece o 13º mês. Aproveita a campanha Be Amazing do Magic Gym e por apenas 22,50€ por mês. Adota um estilo de vida mais saudável e equilibrado e usufrua ainda de todas as ofertas a que tem direito com a sua inscrição. Você merece que cuidem de si. Para mais informações, ligue 296-098-484. Magic Gym. We want you. Olá, João. E agora para casa? Mas ainda bem que te encontro. Que tal bebermos uma especial Melo Abreu? Bora lá, Pedro. Uma especial Melo Abreu vem mesmo a calhar. Especial Melo Abreu. A sua loira preferida. Fábrica de cervejas Melo Abreu. Produtos açorianos de grande qualidade. And lay awake and think about you. Are you thinking about me too? Rádio Atlântida. www.radioatlântida.net. Sempre em jogo.
Sempre em jogo. 90 minutos de rádio, onde o desporto açoriano está sempre em jogo. Resultados, entrevistas, debates. Todas as segundas-feiras, entre as 22 e as 23h30. Aqui na sua rádio. Atlântida, a rádio dos grandes acontecimentos. Ora, estamos com 2 minutos depois das 11 horas da noite. Isto, de facto, Luís, é sempre bom, não é? Ouvir estas enciclopédias. Mais uma lição que levamos de um homem que sabe de ralis. É um prazer. Já tive várias oportunidades de falar com o Luís Ramalho e de facto, é verdadeiramente impressionante ouvir estas histórias, não é? Carlos, tu não brincas em serviço, como é lógico, por isso tens o programa sempre a fundo. És um apreciador nato dos ralis e foste buscar uma pessoa muito conhecedora disto, quer dizer, o Luís, uma pessoa que anda há 17 anos aqui nos Açores a fazer... Irmão de Miguel Ramalho, que era navegador de Irmindo Araújo, bicampeão mundial de produção, portanto também ele um homem ligado aos automóveis, não é? E foi campeão nacional também com o Armindo. E teve no Campeonato do Mundo com o Armindo, quer dizer... E teve no WRC também, exatamente. Piloto da Mini, WRC Team Mini Portugal, portanto é de facto uma maravilha, que me perdoem, eu acho que nós não devemos dizer estas coisas, pelo menos assim em rádio, mas que me perdoem, mas é de facto uma maravilha ouvir tudo isto e perceber, por exemplo, porque é que uma Taça de Ouro se calhar não é má, perceber ao patamar que está o SATA Rally Açores, que é para de vez algumas vozes que andam por aí e que de vez em quando mandam assim, utilizando a expressão que está muito na moda agora e puxando já também a brasa ao futebol, mandando assim algumas postas de pescada e que depois, afinal, morrem essas postas de pescada nos ensinamentos que acabámos de ter aqui e de perceber o que é que de facto é o SATA relacionado e olhando para outras organizações. Enfim, mais uma conversa que a mim me enche de orgulho, sou sincero. Portanto, e ficou mais perto também termos a possibilidade de ter o Amâncio dentro de um carro de ralis, portanto também não... Boa noite aos presentes, aos ouvintes da Rádio Atlântida. Portanto, realmente isto, ouvir uma pessoa destas, eu que não percebo nada de ralis, nem quer dizer, guio já há muitos anos, como já disse no último programa, mas de facto, ouvir uma pessoa como nós tivemos o prazer de ouvir estes dois é formidável, porque eles entendem disto. E de que maneira? Portanto, um carrinho de ralis um dia destes? Não. Está mais perto, Amâncio? Está mais perto, ou não? Eu, por acaso, quando estava aqui no intervalo, tive a oportunidade de lhes descrever uma descida que fiz em Guimarães, penso que é na Falperra, com um moço amigo, e de facto, quer dizer, num dia normal, foi assustador. E de facto, isso marcou-me. Posso dizer que há uns tempos atrás andei com o Henrique Muniz e também na altura com o Carlos Costa e de facto nós dentro de um carro de ralis não temos a mínima noção, ou melhor, fora do carro de ralis não temos a noção do que aquilo é por dentro, isso é garantido e quando nós começamos a olhar, aqui está um buraco, aqui está outro, para nos protegermos não vale a pena, porque aquilo tritura tudo, portanto anda, portanto é se calhar menos violento ou... Eu posso dizer que também nunca me senti inseguro. Nunca tive medo que aquilo virasse ao contrário. Nada. Senti-me sempre perfeitamente seguro. Daí eu dizer, eu percebo o que o Amâncio diz quando dentro de um carro anda àquela velocidade. Se eu fosse, mas era doido. Também já pensei isso, não é? Mas, enfim, aqui, acho que é possível. Pois, aqui o jovem Miguel disse-me, digamos, em off, que naturalmente a mãe dele, no domingo, quando viu as imagens das 7 cidades, de facto, também... É como eu, quer dizer, ela ficou como eu. E aqui o jovem Miguel confirmou exatamente que essa classificativa das 7 cidades, que é fabulosa, no entender dele. Ora bem, isto claro, o SATA já mexe, quer a gente queira, quer não, já está a fervilhar, porque está aí. Aliás, hoje já foi dia de Monday Test, portanto, amanhã reconhecimentos, quarta reconhecimentos, verificações, apresentação pública das equipas, City Show, quinta-feira Rally, enfim, isto é uma semana de grandes emoções.